Ok, então vamos iniciar. Boa tarde a todos os participantes do Brasil, boa noite àqueles que nos acompanham em Portugal. É com imenso prazer que estamos a iniciar a quarta webinar especial organizada pela ABA, a Associação Brasileira das Agências de Regulação, e a Florence School of Regulation, o Centro de Pesquisa e Capacitação do Instituto Universitário Europeu, que é uma organização internacional constituída pelos Estados-membros da União Europeia. Embora seja essa terceira webinar que coorganizamos, a ABA e a FSA, essa é a segunda webinar cujo conteúdo é associado ao curso de capacitação de reguladores chamado Regulatory Delivery, traduzido excepcionalmente para o português, em parceria com a ABA, e hoje contamos com 100 participantes, na sua grande maioria servidores e membros da ABA. O objetivo dessa webinar, especificamente, é, então, adentrar um dos temas do curso, sendo essa semana sobre avaliação econômica. Durante essa semana do curso, os participantes estudaram e debateram sobre temas de análise de impacto econômico, as suas fases e critérios conforme as diretrizes da Comissão Europeia, e, sobretudo, quanto à metodologia da análise de custo-benefício. Então, ocorre que o Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020, o qual regula a análise de impacto regulatório no Brasil, estabelece no seu artigo 7º outras metodologias de possível aplicação, além da análise de custo-benefício. Então, seriam essas a análise multicritério, análise de custo de efetividade, análise de custo ou análise de risco. Hoje teremos a honra, então, de ouvir e debater com ilustres reguladores de Portugal e do Brasil, que aceitaram o nosso convite para compartilhar suas experiências em análise de impacto regulatório, que adotaram metodologias diferentes da análise de custo-benefício. Quais seriam os desafios quanto à definição dessa metodologia? E quais são os desafios na obtenção de dados? Então, essas seriam as perguntas que esperamos permear, além de outras, obviamente, durante o nosso debate. E hoje contamos com a presença do ilustríssimo o professor Dr. Sandro Mendonça, membro do Conselho da Administração da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicação de Portugal, e professor do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Também a professora Joísa Dutra, a diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e também professora no mesmo instituto. A doutora Thelma Melo Pinheiro, especialista em regulação da Superintendência de Regulação de Transmissão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e atualmente coordenadora de análise de impacto regulatório quanto ao tema da transmissão nessa mesma agência. E, por último, o professor Jorge Vasconcelos foi presidente da ESA, Entidade Reguladora de Serviços Energéticos de Portugal, fundador do CIA, o Conselho de Reguladores Europeus de Energia, e fundador da própria FSA, da Foreign School of Regulation, e atualmente diretor do curso Regulatory Delivery, em quem eu tenho a honra de juntamente trabalhar e co-dirigir esse curso, que está sendo uma grande satisfação. O programa de hoje consiste em 3 partes. A primeira, daremos a palavra para os debatedores fazerem uma curta intervenção de aproximadamente 5 minutos e introduzir as suas considerações sobre o tema proposto. A segunda parte consiste em uma mesa redonda de aproximadamente 30 minutos, com perguntas e respostas, e quem moderará será o professor Jorge Vasconcelos. E, por fim, dedicaremos os últimos 10 minutos para exposições e considerações finais. Aos participantes que aqui nos acompanham, fiquem à vontade de interagir no chat e... Com isso, eu encerro essa introdução e passo a palavra imediatamente para o professor Dr. Sandro Mendonça para a fazer a sua exposição com relação a como análise de impacto regulatório na esfera de Portugal e União Europeia. Professor Sandro, a sala virtual é sua. Ora bem, então, obrigado, Lucila. É um prazer estar nesta sessão. Eu tentarei apenas, com alguns traços largos, dar algumas ideias daquilo que pode ser um entendimento e alguma experiência. Mas, sem dúvida, quero saudar a ABAR por esta grande moldura que aqui temos, saudar todos os presentes e dizer que é muito importante mantermos uma conversa e uma conversa transatlântica, sobretudo em língua portuguesa, sobre os caminhos da decisão regulatória. Eu creio que esse é logo uma premissa, importante para estarmos alinhados naquilo que é um progresso nestas matérias. Significa abertura, significa escrutínio entre nós, significa logo disciplina de raciocínio. E estes são, eu diria,
estes são os pontos-chave daquilo que é o conhecido hoje em dia como a avaliação de impacto regulatório. A avaliação de impacto regulatório, eu diria, utilizaria essa linguagem, deve ser vista como uma abordagem sistémica, diferente de uma metodologia sistemática. Porque existem várias metodologias, a Lucila já falou de algumas, e sistemática iria implicar uma avaliação para todas as decisões regulatórias, das mais complexas às mais ligeiras, daquelas que pontuam a evolução raramente ao longo do tempo e daquelas que permanentemente estão a ser tomadas. Uma avaliação de impacto regulatório existe enquanto princípio para garantir que os critérios de toma de decisão são explícitos, que a decisão final está justificada e que o regulador, que tem um poder que lhe é investido ao mais alto nível no quadro da República, que são os nossos regimes, Brasil e Portugal, que nesse contexto existe uma legitimidade e uma transparência. Sem dúvida que a avaliação de impacto regulatório não é uma garantia de certeza, é uma garantia de bom procedimento, não uma garantia de certeza, e existe também uma margem de discricionariedade por parte da instituição, e essa margem de discricionariedade advém do alto conteúdo técnico e também da inelutável incerteza daquilo que vão ser os efeitos das decisões. Ora, nós sabemos que toda esta linha de pensamento, vamos dizer, esta doutrina de avaliação de impacto regulatório é mais praticada por parte de, por exemplo, da própria Comissão Europeia ou por parte de alguns governos, agora estamos a falar aqui no continente europeu, mas de maneira bastante heterogénea, dependendo das matérias, e também diverge muito no grau de sofisticação da sua implementação. Em Portugal existe um programa, um projeto muito interessante que é o Custa Quanto, e isso faz com que a Assembleia da República tenha um apoio para, quando há propostas, saber qual é que é, de facto, os principais pontos em que aquele decreto-lei, aquela lei vai honorar os agentes económicos ou a sociedade em geral, e isso é um bom princípio. Naquilo que é o regulador das comunicações, e em Portugal a Autoridade Nacional de Comunicações zela pela gestão do espectro radioelétrico enquanto recurso público, também olha pelas comunicações eletrónicas, que são as telecomunicações, e também as comunicações postais, e tem outros atributos que eu não falarei agora, mas estas são as grandes áreas. Nós, há uns anos atrás, tivemos um trabalho de consultoria que foi pedido a uma consultora estrangeira para não só espelhar aquilo que eram as práticas mais consagradas ao nível internacional, mas medir aquilo que é o caso da ANACOM contra essas práticas. E o que foi o resultado, o que foi encontrado, foi um padrão em que as práticas da ANACOM não divergiam muito
daquilo que eram as práticas consagradas como estando nessa definição de análise de impacto regulatório, e aquilo que diverge mais é, às vezes, a sua formalização enquanto tal. Se um regulador, por exemplo, o britânico, da nossa área, que é a Ofcom, pode ter uma peça à parte do seu sentido provável de decisão, que seria a nossa terminologia. Temos uma decisão, chamamos um sentido provável de decisão, porque vai à consulta pública de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, que nos rege. E isso é muito importante porque para alguns países o caso pode não ser tão explícito. No caso português é muito explícito. A Ofcom o que produz é uma peça ao lado, dizendo, bom, esta é a nossa missão, bom, este é o problema, quais é que são as alternativas? Não fazer nada e fazer esta medida. Bem, chegamos à conclusão que a medida tem ganhos que são superiores aos custos, mas não tem, por exemplo, no caso da Ofcom, ali uma análise quantitativa. Tão pouco nós temos. E a Anacom pode ter, por exemplo, um débito de 10 a 20 decisões com tal grandeza que implicam consulta pública, e isso implica depois processar todo o retorno que há da sociedade, e isso também tem custos. Porque a análise de impacto regulatório, que não pode produzir certezas, nem pode substituir-se a uma estratégia regulatória, esta análise de impacto regulatório tem custos e tem desvantagens. Nós sabemos que a análise de impacto regulatório tem uma desvantagem, que é poder ser utilizada para a captura do regulador, uma vez que podem entrar ali tantas outras variáveis que isso faz com que haja um desequilíbrio da normal ponderação do regulador para outros tipos de critérios. Também sabemos que implica a afetação de recursos internos, também sabemos que implica uma maior duração do processo deliberativo. E eu também o diria, agora este seria um argumento que eu colocaria em cima da mesa, que quando as empresas privadas e as entidades reguladas têm iniciativas, desenvolvem projetos, vão para a frente com inovações, também elas não mostram ao regulador a sua análise de impacto empresarial. Porque, sem dúvida, vão dar mais trabalho ao regulador, porque temos mais artefactos privados para monitorizar. Também pode aumentar os custos para os consumidores, uma vez que nós temos uma área aqui que é, em Portugal, e é muito normal em todos os países, é a área com mais reclamações de toda a esfera económica. E nós não temos isso por parte das empresas, que muitas vezes apenas já nos confrontam com factos consumados, daquilo que são as suas decisões, que são as suas estratégias. Portanto, a análise de impacto regulatório é uma disciplina de raciocínio, a Anacom implementa, a Anacom muitas vezes utiliza terminologia nas suas conclusões, nas suas metodologias que são compatíveis, análogas ou idênticas à análise de impacto regulatório. Nós temos que nos últimos 10 anos, eu creio que se calhar o entusiasmo que havia sobre a análise de impacto regulatório a nível internacional pode ter diminuído, e eu creio que pode ter diminuído, uma vez que não é nenhuma garantia de um acerto naquilo que são as decisões regulatórias, uma vez que há muitas variáveis que é difícil de medir, há muita incerteza. Portanto, é inelutável que tenhamos uma certa tolerância ao erro e tenhamos que confrontar vários cenários. E foi isso que a Anacom fez recentemente em relação à renovação de licenças de espectro por vários anos. É algo que nós fazemos logo
por definição, quando convidamos aquilo que são opiniões e comentários por parte da sociedade civil, mas é algo que imprimimos, e com isto vou terminar, é algo que imprimimos um investimento muito peculiar, que é, quando temos consultas públicas, tentar que elas tenham um alcance muito diversificado, para não serem apenas os mesmos prestadores que têm muitos recursos e muitos interesses a terem as opiniões que acabam por ser dominantes. Existem muitos setores da sociedade civil organizada, bem entendido, mas também do sistema científico e tecnológico nacional, daquilo que são as áreas de segurança e defesa, áreas que muitas vezes podem ser esquecidas porque não olham para nós como um centro produtor de decisões que as impactem, mas sim, é possível trazê-las para dentro do processo deliberativo, e eu creio que isso faz com que o impacto das decisões e dos artefactos regulatórios das agências tenha agora um cuidado. E que cuidado é esse? O cuidado com o impacto redistributivo da intervenção. Muito Porque obrigada, há Sandro. sempre impacto que é assimétrico no público e nos agentes económicos. Muito obrigado. Fantástico, Sandro. Muito obrigado pela intervenção, que casa muito bem uma análise mais crítica da análise econômica que nós também temos no curso, sobretudo os efeitos distributivos, que é algo que nós enfatizamos também no que nós chamamos de fórum de discussão. Mas eu passo agora a palavra para a professora Joísa, para apresentar a sua intervenção. Obrigada, Lucila, muito obrigada pela oportunidade, também ao meu caríssimo amigo Jorge Vasconcelos, um dos grandes incentivadores da própria criação do Centro de Regulação há mais de 10 anos atrás, depois que eu tive a oportunidade de integrar a diretoria da ANEEL, com a época em que conheci o Jorge num fórum de reguladores de energia internacionais, acho que 2006, 2007, foi entre 2006 e 2008, dileto amigo. E aí, então, o Centro de Regulação se estabelece com o propósito de desenvolver uma pesquisa verdadeiramente aplicada de qualidade para subsidiar decisões nos setores regulados de infraestrutura. Tem uma equipe de cerca de 20 sitting researchers, lá, vários deles dão aula, são professores, tem um deles que estava agora fazendo o lançamento de um MBA de saneamento, os filhos crescem, os pesquisadores crescem, e falar um pouco de como é que o SERI contribui do outro lado para esse processo de avaliação de impacto regulatório, que no fundo tem muito de avaliação de política, das ferramentas tradicionais de avaliação de política. Então, só alguns exemplos aqui que a gente fez ao longo do tempo. Então, primeiro, já aprendi há algum tempo, né, que regulação tem duas grandes dimensões, tem chamada conteúdo e forma. Conteúdo está relacionado a essa atividade, ao produto da atividade diária, cotidiana dos reguladores, determinação de preços, tarifas, compromissos de atendimento, qualidades, compromissos de investimento, atingimento de metas de universalização e, não menos importante, dimensões de qualidade própria em cada uma dessas dimensões. E, do outro lado, a gente tem a governança regulatória, que tenho certeza que vocês já se debruçaram muitas vezes, ferramentas, capacidade de tomada de decisão, clareza de atribuição de funções, autonomia decisória, autonomia financeira. E a gente precisa entender como é que esses dois produzem aquilo que é a melhoria na qualidade da prestação de serviço, o equilíbrio entre os objetivos de curto e de longo prazo. Tarifas que caibam no bolso, serviços prestados com qualidade, incentivos ao investidor e também o retorno para a sociedade. Nesse processo, vou tentar falar um minuto aqui sobre algumas coisas que o SERI já fez. Por exemplo, no processo de determinação de preços de escassez, quanto custa não ter energia elétrica? Por exemplo, a gente já fez estimativas em projetos grandes de valoração contingente, medir ao redor do país quanto é que os consumidores atribuem de valor a não ter energia, ou willingness to pay, ou valoração contingente. Modelos de equilíbrio geral computáveis, que agora a gente também está tentando usar para informar o processo, por exemplo, de
precificação de carbono dentro do setor elétrico, análise multicritério para avaliar a qualidade de prestação de serviço de saneamento pelas companhias estaduais de saneamento básico, análise de custo e benefício segundo os padrões europeus para avaliar implantação de smart grids em concessões de distribuição de eletricidade, seguindo o protocolo europeu. Agora tem processos muito quentes de debate, que é a mudança da regulação da micro e mini geração distribuída e os seus impactos, inclusive do ponto de vista fiscal. Mas quando eu olho todos esses processos, no final do dia a gente tem que dar respostas concretas. E aí eu vou trazer alguns elementos das nossas reflexões. Hoje, no jornal Valor Econômico, tem uma reportagem que é uma coluna, 5 de maio, a coluna de opinião do professor Tiago Cavalcante. Ele é, ao mesmo tempo, professor de economia em Cambridge e também na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ele se debruça sobre um tema bastante importante. Nas últimas 4 décadas, o Brasil não tem assistido a aumentos de produtividade, a despeito dos esforços em educação, aumento do tempo que as pessoas passam em aula, aumento do número de anos de estudo, aumento da parcela da população se educando. E tem uma questão importante, ele vai tentar analisar o que está acontecendo, é a qualidade da educação? Aí tem um ponto aqui que ele coloca, ele diz o seguinte: há também recursos, capital e trabalho no setor privado que são alocados para atividades de lobby e corrupção. E ele se refere a um recente artigo publicado no Journal of Economic Perspectives, que, na verdade, se debruça sobre o episódio da Odebrecht, mas ele está falando do lobby. E o lobby não precisa ser essa coisa impura, vamos chamar assim, impura, ou essa coisa que viola a integrity. Tem muito lobby que é aquele exercício muito próximo da agência reguladora, que é aquele esforço que os diferentes grupos da sociedade fazem para obter uma decisão em seu favor, e às vezes sem usar procedimentos inadequados. Esse é o dia a dia da atividade reguladora. Então, é muito importante que o regulador crie espaço nesse contexto, tá? Para que subsídios adicionais de outros setores da sociedade possam informar o seu processo regulatório. Então, vocês vejam que eu reportei aqui um conjunto de análises que nós fazemos e interagindo, fazendo parte de modo independente de consultas públicas, de audiências públicas, nos reunindo com vários de vocês. E esse é um ponto bastante importante. Eu queria falar eu vou tomar liberdade aqui, se eu tiver com o compartilhamento autorizado, tá? Eu vou tomar liberdade de mostrar para vocês 3 slides, só fatos, para vocês pensarem, tá? Então, vamos ver aqui se vocês conseguem ver esse slide. Vamos ver se vocês conseguem. Conseguem ver o slide? Sim. Tá, então o que esse slide tem aqui? Isso aqui quando começam as reformas liberalizantes no Brasil, década de 90. Isso aqui é simplesmente a evolução dos índices de preço. Vocês concordam que capacidade de pagamento é essencial no processo regulatório? Tarifas. E vejam o que é isso aqui. Isso aqui é um índice de preço geral, essa linha azul aqui, tá? E essa linha azul aqui, ela, no fundo, ela reflete uma composição do que a gente chama dos preços livres, que são esses aqui, aqueles setores que ofertam bens e serviços na sociedade normalmente, e os setores regulados. E vejam, grande parte dessa explicação aqui para essa elevação de preços, ela se dá porque os preços administrados estão crescendo acima da média. E observem aqui, olha só, água e saneamento em amarelo desde a década de 90, tá? Isso aqui é o setor de eletricidade, que no ano de 2012 passa por uma reforma. O presidente Dilma esteve à frente desse processo. Não foi possível sustentar a redução de preços e houve um repique. Mas, de todo modo, o que a gente tem aqui? Preços administrados subindo acima da inflação e, mais do que isso, pressionando a inflação. Esse aqui é o índice de preços regulados. Então, isso aqui é importante. O que é o produto da atividade regulatória e o seu impacto sobre a inflação, por exemplo?
E vou citar mais outro exemplo aqui. Isso aqui é uma pesquisa independente, até fui eu que comecei, fruto até de uma experiência, estava acompanhando umas pesquisas que a Europa estava fazendo com relação ao conceito de transição energética justa. O que isso aqui mostra? Nós temos analisado quanto por cento da renda diferentes grupos da sociedade comprometem com o pagamento daqueles serviços regulados de infraestrutura. Então, vejam, essa aqui é a média. E o que significa aqui? Os 10% mais pobres comprometem mais de 8% da sua renda com energia. Quer dizer, nós precisamos analisar, então, aqui, à medida que os grupos, que nós avançamos na direção de grupos mais ricos, o comprometimento da renda é menor, a despeito de nós estarmos falando da existência de tarifas sociais. E mais do que isso, o último gráfico que eu vou mostrar para vocês é que este movimento aqui, ou seja, onerar mais camadas mais pobres da população, é um processo que se dá de modo heterogêneo ao redor do país. Regiões mais pobres são impactadas de modo mais severo. Vejam, isso aqui é a região norte. E a região sudeste, olha aqui, é aquela em que o comprometimento da renda é menor. E se nós ainda formos analisar, por exemplo, um estado como o Rio de Janeiro, concessão de distribuição de eletricidade no Rio de Janeiro versus São Paulo, o comprometimento da renda em São Paulo é metade da média e no Rio de Janeiro, 50% da média. 50% acima da média. O que a gente precisa analisar? Por que eu quis compartilhar isso? E vou encerrar rapidamente. É preciso que nós estejamos sempre atentos ao resultado da regulação, tanto do ponto de vista dos seus efeitos sobre a sociedade, usuários de diferentes classes, quanto à qualidade da prestação de serviço. Cada vez mais é importante que tenhamos capacidade de mostrar value for the money na regulação. Minhas palavras iniciais. Obrigada. Muito obrigada, Geisa. Excelente contribuição também, fazendo menção ao próprio o sentido do título do curso, que é Regulatory Delivery, o que por trás desse nome é exatamente a busca de se tentar que o regulador ele analise a regulação a partir do impacto dos resultados que a regulação implica na sociedade e também a questão do good lobby, que é o lobby de boa qualidade. Um outro elemento importantíssimo, nós temos um dos nossos instrutores é o Alberto Alemano, que escreveu eu diria, o best-seller na área, The Good Lobby, que ele trata exatamente da função da sociedade civil. Nós tratamos isso na semana 4, na semana 3, desculpa, avaliação social. Nessa cooperação da sociedade civil, fazendo um lobby que não é um lobby negativo, muito embora a palavra tenha sua carga negativa. Enfim, Thelma, é um grande prazer ter-lhe conosco. Agradecemos pela sua disponibilidade e também pela sua experiência, pela sua dedicação de ter analisado o material para fazer sua intervenção. Muito obrigada, Thelma. Agradeço, Lucila. Na verdade, agradeço a ABA e a FSR pelo convite, né? Acho que é importante colocar isso para vocês. E falar um pouco de mim, só para contextualizar a minha história, e vocês entenderem por que eu me encontro aqui hoje nessa palestra com vocês. Eu sou especialista em regulação na ANEEL desde 2007, trabalhei 10 anos na fiscalização e participei da implantação da regulação responsiva na fiscalização de serviços de eletricidade. Atualmente, eu trabalho na regulação de serviços de transmissão e coordeno as intervenções regulatórias relacionadas com os procedimentos de rede, a implantação do monitoramento da regulação da transmissão e também a realização das avaliações de resultado regulatório das normas de transmissão. Sou membro da Comissão Técnica de Apoio às Boas Práticas Regulatórias, da ANEEL, a CTREG, desde 2019. E aí vocês, depois, todos que estão participando hoje desse debate, podem pesquisar com calma lá as missões da ABAR e da Escola de Regulação de Florença. E eu já adianto que todas as duas instituições têm algo em comum. Assim, todas têm a questão da melhoria da qualidade da regulação em suas missões. Isso é algo em comum.
Quando eu li as missões, aí eu disse assim, então tá, é por isso. Esse é o motivo de eu estar hoje aqui nesse evento. Porque eu acredito que a IR é uma ferramenta essencial para a melhoria da qualidade da regulação. Isso e o melhor, eu procuro demonstrar essa crença nos trabalhos que eu coordeno na ANEEL, porque não adianta a gente acreditar se a gente não colocar em prática. Então, estou muito feliz com o convite e espero poder agregar aí com os meus conhecimentos e experiência. Nós vamos tratar de 3 assuntos, assim, nesse pouco tempo, mas eu vou querer tratar de 3 assuntos com vocês. O primeiro são os métodos de avaliação utilizados pela ANEEL nos últimos anos. O segundo é um caso de análise de multicritério e um terceiro é um caso de análise de risco. Tá? Por que agora? Isso aí eu não vou dar passar, porque a Lucila falou logo no início. O decreto 10.411, em vigência para agências reguladoras a partir de 15 de abril do mês passado, já estabelece quais são as metodologias de medição de impacto que nós temos que utilizar ou procurar utilizar, embora a gente possa utilizar outras mediante justificativo. Então tá, então vamos olhar para a ANEEL agora. Considerando o período de início de 2019 até início agora de 2021, a ANEEL publicou 34 relatórios de AIR. Tá? Então, é uma quantidade, eu particularmente acredito que sejam significativos. 68% dessas AIRs utilizaram métodos qualitativos. Vou citar alguns. Avaliação de critérios específicos, vantagens e desvantagens, análise multicritério e SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 26% utilizaram métodos quantitativos, e aí podemos citar a avaliação de impactos financeiros, geralmente associado com incentivos econômicos já existentes, custo-benefício e avaliação de ganhos de produtividade. Essa é uma estatística rápida que qualquer um dos interessados pode entrar no site da ANEEL e ter essas informações estão disponíveis. É interessante ressaltar que apenas um AIR utilizou o método de custo-benefício dessas 34, tá? Então, logo, assim, a primeira conclusão que eu tenho para apresentar para vocês é que a maior parte das avaliações de impacto realizadas pela ANEEL nos últimos 2 anos foram realizadas utilizando métodos qualitativos. Antes de passar para a apresentação dos casos, acho que é importante eu frisar ou ressaltar para vocês que nesses 2 casos de AIR foi utilizada a abordagem de Design Thinking, tá? Na elaboração dessas 2 AIRs. A gente não tem tempo para entrar nos detalhes da técnica de Design Thinking, mas é importante ressaltar que foram utilizadas ferramentas de colaboração nesses 2 processos. Então, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso de análise multicritério foi o tratamento de um problema regulatório que identificado da dificuldade operacional do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão. E aí o objetivo geral, acho que é importante colocar, que é eficientizar esse processo, eficientizar o processo de liquidação financeira. Então, aí vocês podem já estar se perguntando, e por que não foi utilizado um método quantitativo, assim, já que o objetivo é eficiência, né? Então, a gente teve uma dificuldade na utilização de um método quantitativo. Nós temos, por prática, realizar uma tomada de subsídio logo no início do processo e perguntamos aos agentes qual é o acréscimo de custo. Aí a gente teve pouquíssimas, assim, os que responderam, né, os poucos que responderam que os custos são de difícil mensuração, porque envolvem custos indiretos e outros custos que eles informaram ser não financeiros. Então, decidimos por escolher a metodologia de análise multicritério para avaliação das alternativas regulatórias. En passant, bem rapidamente, multicritério consiste na comparação das alternativas, considerando seu desempenho relacionado com critérios específicos. Cada critério recebe uma pontuação e uma ponderação de acordo com a sua contribuição esperada para a obtenção dos objetivos definidos. E aí eu já posso adiantar que um dos pontos mais discutidos da metodologia o nível de subjetividade utilizado tanto na definição dos critérios como na pontuação e na ponderação deles, né? Que gera e pode gerar e gerou questionamentos sobre o resultado obtido. Mas o que a gente diz, assim, e o que a gente acredita é que podemos utilizar algumas coisas para minimizar
esses questionamentos. Por exemplo, as técnicas de design thinking aplicadas é um bom exemplo, a transparência na informação dos critérios, das pontuações e das ponderações, e a submissão do relatório de AIR, mesmo antes da escolha, assim, já definindo qual é uma alternativa preferencial, mas sem antes ter a minuta de resolução já colocada também para consulta, somente do relatório AIR, é fundamental para dar transparência e credibilidade à escolha. Tá? O terceiro ponto, né, nosso terceiro assunto, é o caso de análise de risco. O problema regulatório é risco de ocorrência de incidentes de segurança cibernética no setor elétrico brasileiro. O objetivo geral é minimizar os impactos dos incidentes de segurança cibernética no setor elétrico. Então, pela própria natureza do problema regulatório, já justifica a aplicação da metodologia de análise de risco. Primeiro, muito difícil encontrar referências sobre a aplicação de análise de risco na avaliação das alternativas. Encontramos uma nota de orientação publicada pelo governo australiano, que trouxe algumas especificações mais detalhadas sobre a aplicação do método, da metodologia. Aí partimos para a definição de criticidade do risco, que é geralmente caracterizada pela probabilidade e pelo impacto. E, assim, quantificar o risco é uma tarefa, às vezes, muito impraticável quando a gente não tem fonte de informação confiável. Então, quando não tem evidência quantitativa sólida, a gente prefere que, assim, como foi o caso de segurança cibernética, a gente não tinha, e principalmente dados específicos do setor elétrico brasileiro, ou seja, dos ataques no setor elétrico brasileiro, a gente optou por uma avaliação qualitativa, né, que também, de acordo com a referência que nós temos, também pode ser utilizada. Então, algumas ferramentas qualitativas, a utilização de opiniões dos especialistas, utilização da própria matriz de risco e uma análise comparativa. Nós fizemos um mix das duas primeiras ferramentas, realizamos uma avaliação de especialistas do risco quanto à sua probabilidade e o seu impacto para cada uma das alternativas, e com isso a gente conseguiu posicionar a criticidade de cada uma das alternativas na matriz de risco, levando à escolha de uma alternativa regulatória que a gente acreditou será mais adequada. Então, resumindo, já partindo para o final da apresentação, de acordo com os casos apresentados, a gente viu que metodologias alternativas à análise custo-benefício podem ser utilizadas na avaliação dos impactos das alternativas da IR, propiciando a melhoria da qualidade regulatória, que é o que todos aqui estamos em busca. Eu gostaria muito que vocês se sentissem motivados a aplicar essas metodologias de avaliação não econômicas quando não puderem utilizar a análise de custo-benefício, e vocês percebam que, na prática, a utilização dessas metodologias elas realmente promovem o aprimoramento da regulação. Então, finalizando, eu deixo uma frase de Albert Einstein, que eu gosto muito. Então, nós temos que fazer o melhor que podemos, esta é a nossa sagrada responsabilidade humana, e fica à disposição aí para perguntas e comentários. Obrigada. Excelente, Thelma. Muito obrigada por trazer na sua integridade, a sua experiência, trazendo números para os participantes é muito importante, de quais são as análises de impacto regulatório que são aplicadas, as metodologias que são aplicadas, mas excelente. Mas sem sem estender mais, Jorge, passo a palavra a você, para nesses próximos 20 minutos, como a gente passou um pouco do tempo, comandar a mesa redonda, e as considerações finais. Aí você sabe melhor como administrar esse tempo. Obrigado, Lucila. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui numa situação de excesso de oferta e falta de procura. Não temos muitas perguntas ainda no chat, mas tivemos 3 apresentações extremamente densas e ricas de ideias. Enquanto os participantes vão ganhando coragem para nos enviar perguntas, eu gostava de tomar um ponto que foi explícito na fala do Sandro e da Juíza e que, embora não seja explícito na Thelma, também pode ser suscitado, e que é o âmbito da análise que é feita. E começando, se calhar, até pela Thelma. Thelma especializou-se em transmissão.
A questão que se coloca é como vamos depois articular análises que podem ser feitas à transmissão com a necessidade de fazer uma análise mais ampla das transformações no setor, neste caso no setor elétrico. Mas podemos ir mais longe e questionar aquilo que Sandro e a juíza em particular referiram, que foi a relação entre uma análise de impacto regulatório feita por uma agência e uma análise de impacto regulatório feito pelo Executivo, pelo Legislativo, a regulação em sentido lato, né? Na linguagem da OCDE. E aqui temos algumas questões que são importantes para os reguladores e que me parece que não têm sido ainda muito trabalhadas. Ou seja, em resumo, nós temos às vezes situações onde o decisor político não fez o trabalho de casa, não fez uma análise cuidada de impacto de uma alteração legislativa. E depois cabe à agência reguladora, de alguma forma, implementar essa decisão. Então ela é confrontada com a necessidade de fazer ela própria uma análise de impacto. Análise essa de impacto que pode revelar deficiências do processo legislativo. Por vezes, isto acontece. O legislador até pode ter ótimas intenções, mas como não pensou bem nas múltiplas interações, acaba por produzir uma legislação que tem efeitos perversos ou efeitos colaterais perversos. Se o regulador faz bem o seu trabalho de casa, ele vai evidenciar essa deficiência do diploma em causa. Eu posso dizer isto com a vontade porque me aconteceu a mim na minha vida de regulador. E o ministro não tinha feito o seu trabalho, pediu-nos um parecer e o nosso parecer tinha uma análise bastante simples que evidenciava vários defeitos dessa legislação. E deu-me direito a receber uma carta muito violenta do ministro da altura a exigir a minha retratação pública, coisa que obviamente não fiz. Mas também temos outras situações, que são situações onde a decisão política é muito bem fundamentada, com boas análises, mas onde, por vezes, há reguladores que são relutantes em implementar essas políticas públicas novas. E, muitas vezes, fazem-no em nome de um certo conceito de proteção dos consumidores, porque têm uma visão, se calhar, um pouco simplista de proteção dos consumidores e consideram que tudo o que possa ser um aumento, mesmo de meio ponto percentual da tarifa, é contra o interesse dos consumidores. Não é uma visão assim meio excessivamente financeira. E então assistimos também a casos, aqui na Europa há vários exemplos de legisladores que fazem bem o seu trabalho e que depois não têm continuidade num bom trabalho mais fino de análise de impacto ao nível da regulação e que muitas vezes corresponde até mesmo a situações de omissão regulatória, se não mesmo de oposição regulatória da agência a determinadas alterações legislativas. Eu creio que é bom pensarmos também e refletirmos um pouco sobre estas várias maneiras de conjugar vários pontos de vista relativamente à análise de impacto. Quem faz a análise de impacto e com qual objetivo? Porque ela pode ser feita a vários níveis e então temos que tentar ter em conta a coerência global na nossa sociedade, na sociedade onde vivemos e onde eventualmente, como é o vosso caso, regulamos. Nós temos aqui uma pergunta do Josué, que é uma pergunta para todos, não é verdade? Que fala de reajustes tarifários e o impacto que pode ter no consumidor, por um lado por razões de insegurança e por outro pelos efeitos perversos que pode ter. Eu creio que aqui está em causa a necessidade de uma boa análise ex ante
de reajustes tarifários. Não sei quem quer começar. Posso começar, Jorge. Eu não sei se você quer um comentário só. Tem um caso que eu penso que é elucidativo dos dilemas que você coloca, e, aliás, se dá sobre a transmissão lá de eletricidade da ANEEL. A indenização dos ativos de transmissão em face da renovação de concessões que foi estabelecida pela medida provisória 579. Então, aquele caso foi um caso que, por força de uma decisão do Legislativo convertida em lei, houve a necessidade depois de promover uma atualização do valor dessa indenização dos ativos de transmissão, e transcorreu um determinado número de anos, e depois houve o comando para a agência reguladora implementar essa atualização de valores, e os critérios particulares que foram utilizados, eles deram margem a uma série de reflexões. Então, naquele momento, a própria agência ela entendeu que não cabia fazer uma análise de impacto regulatório, porque estava sendo atendido a um comando do Poder Executivo. Na verdade, veio por força do Executivo em face de uma legislação aprovada. Então, eu penso que isso se relaciona um pouco com a fala que eu fiz, que no final do dia, a regulação tem um desafio de construção de legitimidade perante a sociedade. E esses seus métodos, eles precisam ser percebidos. Então, é claro que tem os critérios estabelecidos, as competências, as atribuições, mas o regulador, quanto mais capaz se torna, mais chamado a participar desses processos E o próprio processo aqui agora, por exemplo, da regulação da geração distribuída, que eu estava falando que hoje, quer dizer, a ANEEL tenta fazer essa alteração conforme tinha previsto há cerca de uns 2 anos atrás, conforme tinha previsto em 2015, e há uma forte reação da sociedade, e hoje esse tema está sendo tratado no Congresso. Mas a ANEEL não tem se furtado a participar dessa discussão, informando na medida das suas competências, inclusive através de análises de impacto. Então, isso é a capacidade institucional da regulação construída, entregando valor para a sociedade. E só essa questão do Josué aqui, que ele fala, e quando eu li essa pergunta dele, eu associei aquela figura em que eu apresentei a evolução dos índices de preços nos seus componentes setores regulados. Então, o Josué fala, o efeito da regulação é importante, mas uma vez definidas as regras de reajuste, há um dilema. No fundo, ele está dizendo, alterar as regras pode causar insegurança. Sim, pode causar insegurança. Então, qual é o espaço de discricionariedade que existe, de um lado, dentro das regras, mas o que eu trouxe com essa figura e com as duas subsequentes é a necessidade do regulador ter sempre uma régua, uma métrica, que é o efeito das suas ações através dos processos regulatórios sobre variáveis tão importantes para os consumidores, que se traduzem, por exemplo, ou impactam a capacidade de pagamento dos usuários e a competitividade das firmas. Então, nesse seu processo dinâmico de informar, de participar do processo regulatório, ter em mente esse objetivo final. Eu tinha uma pergunta em relação a um dos slides, Luísa, quando mostra a percentagem da renda das famílias que corresponde à energia. Eu creio que é só energia na habitação, não tem os combustíveis, pois não? Tem combustível para cocção. Mas não para transporte? Não para transporte. Certo. Temos aqui outra pergunta que é sobre os níveis de análise do impacto regulatório e as entidades mais adequadas para fazer essa análise. Sandro, falaste no recurso a entidades externas à agência de regulação, podes talvez elaborar aqui um pouco mais, e depois para a Telma temos uma pergunta sobre as incertezas das análises de impacto e se isso de alguma forma pode afetar a aplicação e a legitimidade das análises de impacto. Sandro.
Aquilo há pouco que eu disse foi: a ANACOM encomendou um estudo para se capacitar. Estamos ou não a fazer aquilo que devíamos para calibrar melhor a nossa prática regulatória de acordo com esta nova vaga de tecnicidade aplicada à transparência, não é? A avaliação de impacto regulatório. E a resposta foi sim, e foi uma resposta comparativa àquilo que outros reguladores faziam. Portanto, sobretudo naquilo que são setores regulados de maneira assimétrica, portanto, quando na terminologia da regulação das telecomunicações temos um prestador que tem uma posição significativa de poder de mercado, uma PMS, portanto temos um poder de mercado significativo, então, por exemplo, aí é muito importante que haja uma prática muito contundente, porque nós temos que perceber qual é que é o perímetro do mercado, temos que perceber qual é que são os ativos essenciais que, por exemplo, outros operadores precisam de ceder, por exemplo, ao operador incumbente que tem infraestrutura para terem uma postura também competitiva no mercado. E aí há um nível que, se eu interpreto bem aqui a pergunta do nível de análise, o nível de análise vai ao mercado relevante, vai às empresas que operam, puxa um pouquinho atrás no tempo, e eu diria que é muito adequado, são análises muito consagradas e estão ao melhor nível do que se faz no continente europeu. As entidades têm que ser a própria entidade reguladora. Quem faz essa análise de impacto regulatório, no caso dos reguladores, tem que ser o próprio regulador, que tem que ter capacidade endógena de análise para estar com segurança face a entidades que no mercado são muito maiores do que o próprio regulador, ao nível de recursos, que depois comandam, para além dos seus recursos, outros recursos que são muito importantes, como sociedades de advogados, existe muita litigância, existe também estratégias de influência no espaço mediático a que o regulador não pode aceder. Portanto, tem que haver muita segurança na análise e no processo tem que haver uma procedimentalização perfeita. Não demasiado burocrática, mas perfeita. Tem que haver aqui até um equilíbrio entre flexibilidade e consistência, que muitas vezes se perde nesta ideia da análise de impacto regulatório, que é quase, parece ad hoc. Esta decisão faz sentido, sim ou não, implemente-se. Esta outra decisão, sim ou não, faz sentido, então implemente-se. E como o Jorge disse, e muitíssimo bem, a palavra regulatório nesta expressão, avaliação de impacto regulatório, é enganador. Porque vem do jargão anglo-americano, é cozinhada em centros como a OCDE, em que este tipo de escolas de pensamento penetraram, como a análise da public choice, tudo aquilo que são teorias pró-mercado, mas às vezes que se confundem quase com teorias que não são pró-mercado, são pró-privado. E, Jorge, o regulador, eu argumento, é também um ator ativo no ecossistema em que se movimenta. Nós sabemos que muitas das ferramentas que a ANACOM construiu, e são ferramentas de, por exemplo, de capacitação do usuário, ao nível de onde é que está o melhor sinal de telefonia portátil, onde é que se pode apanhar melhor o 4G, etc.
estas ferramentas são também, muitas delas, utilizadas com o próprio suporte pelos operadores, o que mostra também a qualidade dessas ferramentas. Nós temos muitas. Ainda no outro dia, só para dizer, só para falar muito bem de um regulador amigo, que é a Anatel, sobre a qual nós temos uma consideração enorme, e eu pessoalmente considero como o melhor regulador do mundo na área das comunicações eletrónicas. Eles acabaram de lançar uma ferramenta que permita uma espécie de portal, não é? Um painel, em que permita qualquer usuário no Brasil perceber se tem ou não rede, e isso vai ser definidor da sua visibilidade para as opções de consumo. Que tipo de operador é que é melhor para mim, que tipo de oferta é melhor para mim, se será um combo, se é melhor um... Obrigado, Sérgio. Deixa-me dar 2 minutos à Telma também, antes de terminarmos o nosso tempo. A resposta é clara e eu penso que é importante para os nossos colegas brasileiros. A experiência na Europa, como disse o Sandro, no setor das comunicações, mas também nos outros setores, é que são as próprias agências que têm os recursos internos para fazer a análise de impacto. O que, tanto quanto sei, não é propriamente o caso no Brasil, onde há um recurso ao outsourcing para a realização dos estudos. Telma, a questão importantíssima sobre a incerteza no processo de avaliação e de que forma é que se pode mitigar esse inconveniente. Agradeço a pergunta ao Márnio, que elaborou. Então, assim, realmente, as incertezas, elas podem realmente caracterizar um aspecto negativo e interferir na legitimidade, mas principalmente dificultar a implementação e aplicação da intervenção regulatória. Então, tem algumas maneiras que a gente tem observado de minimizar esse aspecto, que é principalmente a utilização de uma consulta, lógico, onera mais o processo regulatório, torna mais, e deve ser avaliado com cuidado em que momento deve ser utilizado essa questão, mas é uma consulta pública somente das alternativas regulatórias, mesmo assim, da análise de impacto regulatório, colocando apenas as alternativas antes de colocar a minuta do ato. Então, se você coloca em consulta pública as alternativas e deixa a participação social, deixa os agentes e a sociedade discutirem aquelas alternativas, mesmo assim, você pode tentar melhorar essa questão da legitimidade e você já partir para quando você for realmente elaborar o ato normativo, você já ter uma certeza maior de que aquela alternativa regulatória, aquela intervenção é realmente que vai te dar uma certeza maior do resultado. Certíssimo, Telma, muito obrigado. E voltamos às considerações iniciais e a esta ideia que as análises de impacto, seja qual for a metodologia, não são autómatos, não substituem a regulação e a agência como instituição, nem as pessoas que fazem a agência e que tomam as suas decisões. E, como recordava o Sandro e a juíza antes, temos que ter sempre presente o contexto da regulação e quais são verdadeiramente os resultados que se esperam da regulação. E a resposta a esta pergunta muito simples é complexa, como sabemos, e evolui também ao longo do tempo. E à medida que a própria regulação vai evoluindo e se vai tornando mais transparente e mais profissionalizada de alguma forma, também as expectativas da sociedade em relação à regulação aumentam, não só no que diz respeito ao custo dos serviços, mas em relação a muitos outros aspectos, nomeadamente à adaptação da regulação às políticas públicas e, em particular, a políticas públicas de grande abrangência, como podem ser políticas sociais ou políticas de alterações climáticas. Muito obrigado aos três, à Telma, à juíza, ao Sandro, pela vossa participação. Obrigado também ao Mário, a quem teve a oportunidade de nos colocar questões.
e muito obrigado também a todos os participantes no curso pela vossa presença aqui hoje. Passo a palavra para a palavra final, como de costume, à Lucila, com um agradecimento que não podia deixar de ser também à ABAR, que nos incentivou a este exercício. Obrigado, Jorge. Nós já estamos passando um pouco do tempo, então, sem me estender, eu também gostaria de agradecer a Thelma, Joís e o Sandro pela excelente apresentação, pela apreciação do material e pelas suas considerações. E, sobretudo, que como essa webinar, de fato, ela complementou as discussões, perfeitamente, as discussões que estavam sendo feitas na plataforma do curso, o material que foi disponibilizado, as questões sobre quem deve fazer a análise de impacto regulatório, em termos, as questões sobre a legitimidade, a questão da competência e a questão também da capacitação para fazer essas análises. E eu queria encerrar aqui para a gente não passar muito da nossa hora e agradecer a ABAR por disponibilizar sua plataforma e aqueles que estão no curso. Semana 4, a Semana Jurídica já está ocorrendo e nos encontramos na segunda-feira, na nossa aula ao vivo, toda manhã. Obrigada a todos. E vamos ter depois um webinar, não é verdade, de 2 a 8 dias, sobre a avaliação jurídica da regulação. Boa recordação, Jorge. Na Para esse quarta-feira, webinar, novamente. não se esqueçam, tragam os vossos advogados, ou as vossas advogadas. Boa semana. Muito obrigada, até mais. Boa Obrigado. tarde, muito obrigada. Boa tarde. Felicidades, continuem. Grande trabalho.